Olá, sinais, sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Mais uma vez declaro que o meu desejo é que você venha a ser edificado. No livro de Gênesis, no capítulo 9, dos versículos 11 a 13, diz: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal de concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Meus irmãos, este é um sinal. O arco-íris que nós vemos é um sinal de Deus, de que nunca mais a terra será então inundada pelas águas do dilúvio. Deus, ele dá sinais. Esse é um sinal de Deus. Alguns podem não crer, mas este é um sinal de Deus. Deus já deu muitos sinais aos homens. E Deus continua fazendo isso, ele dá sinais. É o caso deste sinal, que depois do dilúvio, então, Deus coloca esse sinal nos céus, para que assim a humanidade saiba que não haverá mais um dilúvio nesta terra. Porém, há um outro caso também, há muitos casos, mas há um outro caso, o caso de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para que ele liderasse o povo para livrar a Israel da mão dos medianitas, um povo que estava invadindo Israel e causando muitos danos no povo e naquele país. Então, quando Deus vem e fala com ele, envia um anjo para poder falar com ele, então ele pede um sinal para Deus, de que era mesmo Deus que estava falando com ele. E a questão é que ele não pediu nenhum, ele pediu dois. E o primeiro sinal que ele pediu, ele pegou um velo de lã. Então, um bolo de lã ele pegou. E ele pediu: se és tu que está falando comigo e me chamando para essa batalha, então eu penso que esse velo de lã fique lá fora. Então o orvalho caia, mas o velo de lã fique seco. Então ele foi, e a Bíblia diz, então lá em Juízes, no capítulo 6, a Bíblia diz que ele molhou o seu vestido, a barra dos seus vestidos, por causa do orvalho que havia caído naquela noite. Contudo, o velo de lã estava completamente seco. Então ele pede: agora eu quero pedir o segundo sinal, que o velo de lã fique completamente molhado, mas em volta fique tudo seco. Então ele deixou ali naquela noite, e quando foi no outro dia, não caiu o orvalho. E quando ele foi lá e pegou aquele velo de lã, e ele espremeu, encheu uma taça de água que havia acumulado. E com esses dois sinais, então, Gideão, como nós conhecemos a história, com 300, enfrentou os midianitas e Deus concedeu a vitória. Note, meus irmãos queridos, que quando Gideão pede este sinal, Deus não nega o sinal. Deus concede o sinal, porque Deus, ele dá sinais. Deus manda também o profeta Isaías falar com o rei Ezequias. E o rei Ezequias estava tomado de uma doença mortal. Em 2 Reis, no capítulo 20, fala sobre isso. Então, o profeta vai até ele, e o profeta diz para ele que ele iria morrer. Então Isaías chora diante de Deus, clama diante de Deus. Então Deus avisa o profeta: volte
e avise a Ezequias que vou acrescentar 15 anos em sua vida e vou livrá-lo das mãos do inimigo que está querendo invadir Israel. Então Isaías volta e quando chega conta o que Deus mandou dizer, o recado de Deus. Então o profeta diz para o rei: olha, isso te será por sinal. O relógio de Acaz, ou seja, era um relógio feito com a sombra do sol, ele retrocederá 10 graus, e isso significa que ele voltaria 40 minutos, então era marcado pela sombra, e isso realmente aconteceu. O relógio de Acaz, ou seja, o relógio que é medido pela luz do sol, pela sombra que refletia naquele lugar, então ele retrocedeu, um sinal que Deus deu. Mas também há um outro sinal interessante. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel. Meus irmãos, há muitos relatos de sinais que Deus deu aos homens, há muitos relatos, e Deus continua dando sinais. Deus continua dando sinais, e é muito importante, meus irmãos, saber que os sinais de Deus não mudam nada. O sinal de Deus não vai mudar nada. É importante saber disso. O milagre, ele muda a vida, ele muda o cenário, ele muda a situação, mas o sinal de Deus ou os sinais de Deus, ele não muda nada quando você recebe um sinal de Deus. O sinal vem, na verdade, para consolar, para animar e para fortalecer a nossa fé, principalmente quando estamos atravessando tempos difíceis, tempos de luta. É como se Deus estivesse dizendo: a vitória ainda não chegou, mas eu estou aqui com você. O sinal é mais ou menos isso, para que você seja fortalecido na sua fé. Eu já recebi muitos sinais de Deus, muitos sinais de Deus, mas eu vou contar apenas três sinais. O primeiro sinal, eu e minha esposa, então, uma certa vez, nós estávamos numa situação muito difícil. Então nós fomos à feira, e raramente a minha esposa ia à feira, era eu que sempre fazia a feira, mas naquele dia ela foi junto comigo. E enquanto eu estava escolhendo algumas coisas em uma barraca, ela foi até uma outra barraca. Então, quando ela começou a pegar os tomates ali, o dono ali da banca, o japonês, então ele começou a falar muito alto: agora é 2 quilos pelo mesmo valor, 2 quilos pelo mesmo valor. Isso faz tempo, tanto que o tomate custava 50 centavos o quilo. Então ele disse: agora é 2 quilos por 50 centavos. E minha esposa, que estava pegando, então ela aproveitou e pegou o dobro. Ela pegou o dobro. Então nós gostamos muito de tomate, então ela pegou, levou lá, colocou na sacola, e ela disse para mim: eu vou voltar lá, aqueles tomates estão muito bons, e ele está fazendo 2 quilos pelo valor de 1. Então, quando ela voltou naquela banca, que ela ia pegar um pouco mais de tomate, então ela perguntou para o japonês ali, ela falou: é 2 quilos por 50 centavos? Ele falou: não, é 1 quilo por 50. Aí a minha esposa disse para ele, falou assim: mas eu acabei de comprar 2 quilos por 50 centavos. E ele disse para minha esposa dessa forma, ele disse assim: eu nem sei porque eu fiz isso. Este é um sinal. Este é um sinal de Deus. Mas deixa eu contar o segundo.
Uma certa vez também, uma irmã, conversando com a Madalena, se propôs a fazer alguns consertos em algumas roupas. E nós estávamos no meio dessa situação difícil. Então a Madalena pegou umas peças, como a irmã tinha se prontificado a fazer. Então ela fez as costuras, e quando ela entregou a sacola, a Madalena então na igreja pegou a sacola, trouxe de volta, e quando chegou aqui em casa, então tinha R$10 dentro da sacola. Então a Madalena pegou e conversou com aquela irmã, falou: olha, por algum motivo ficou R$10, não sei se você deixou cair. Ela falou: não, é para você. Deus colocou no meu coração para dar para você. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Mas há um terceiro sinal. Nesse mesmo tempo difícil que nós estávamos atravessando. Sabe, num domingo, nós estávamos em casa preparando o almoço, e veio um irmão e disse para nós, falou: olha, o dono do açougue mandou trazer essa carne para você. Eu conhecia o dono do açougue. Então eu peguei aquela carne, olhei a carne, levei para dentro. E a Madalena, então, que não conhece carne, ela olhou a carne, e essa carne ela não é muito bonita. E ela falou: nossa, essa carne aqui não é muito bonita. Mas como eu já fui açougueiro e conheço as carnes, eu disse para ela: você quer que eu diga para você qual carne é essa? E ela disse: qual a carne? Eu falei: isso se chama filé mignon. Sabe, meus irmãos queridos, com certeza, os tomates, sabe, aqueles R$10, aquela carne, elas não mudaram a situação da minha vida. Sabe, 2 quilos de tomate a mais na sua casa não vai mudar a situação da sua vida. R$10 a mais não vai mudar a situação da sua vida. 1 quilo de carne, mesmo que seja filé mignon, ele não vai mudar a situação da sua vida. Mas a minha fé, essa foi fortalecida. Sabe, meus irmãos amados, foi o que aconteceu com Gideão. Gideão era de uma família pequena, de uma família fraca, das menores do povo de Israel. E quando Deus fala: eu vou usar você, e você vai ser o libertador, você vai lutar contra os medianitas, e eu vou te dar a vitória para você. Então ele falou: será que sou eu? Então ele pede os sinais, e Deus concede os sinais. Agora ele está com a sua fé fortalecida. Sabe, sinais não mudam a vida de ninguém, porque sinais é Deus dizendo para você: eu estou aqui com você. É isso que o sinal está dizendo para nós. Sabe, o grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes, sem saber, estamos ignorando os sinais de Deus. Uma certa vez que eu contei um desses sinais aqui na igreja, depois uma pessoa veio conversar comigo, falou assim: olha, uma pessoa que estava aí falou assim: como esse pastor é bobinho, fica contando aí 2 quilos de tomate, isso é bênção, isso é bênção. É mais do que bênção, é sinal. É sinal. É sinal de que Deus estava comigo. O milagre ainda não havia chegado, mas Deus estava dizendo: eu estou com você, eu estou com você. Agora veja só uma coisa interessante, meus irmãos, porque muitas pessoas não estão percebendo os sinais de Deus. Vejam só o que está escrito no Evangelho de João, e o que nós vamos ler está escrito somente no Evangelho de João. Em Mateus, Marcos e Lucas não está escrito isso, somente no Evangelho de João. E você vai entender porque é só no Evangelho de João que está escrito. João capítulo 1, versículo 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Meus irmãos, por que não reconheceram Jesus? E por que não receberam Jesus? Porque não perceberam os sinais de Deus. Eles não perceberam os sinais de Deus. Deus, ele sinaliza o que ele vai fazer. Deus, ele dá os sinais, e a Bíblia está repleta dos sinais da vinda de Jesus, dos sinais do fim dos tempos. Há muitos sinais, mas muitas vezes não estamos percebendo. Não estamos. Jesus veio e aquelas pessoas não perceberam que eram Jesus e nem o receberam. Por quê? Porque não viram os sinais dele, não reconheceram os sinais deles. Mas vejamos que interessante no Evangelho de João. Então, em João, no capítulo 2, Jesus ele é convidado para um casamento em Caná da Galileia. Então Jesus vai com seus discípulos ali naquele casamento, e o que acontece naquele casamento? O vinho acabou no meio da festa. Meus irmãos queridos, seria uma grande vergonha, uma grande desonra para aquela família que se propõe a fazer então aquela festa e acabar o vinho no meio da festa. Então o que Jesus faz? Ele pega a água e transforma a água em vinho. Ele opera um milagre ali. Então todo mundo começa a saborear um vinho diferente, qual o mestre Sala, aquele que estava coordenando a festa, foi lá e experimentou e até disse: olha, todos servem primeiro o bom vinho, depois que eles já beberam o vinho inferior, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Ou seja, Jesus tinha feito essa maravilha. Mas olha o que diz João capítulo 2, versículo 11, presta atenção. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos crerão nele. Quando foi que os discípulos creram em Jesus? Depois do sinal. Esse era um sinal miraculoso do Senhor Jesus Cristo. E se você ler todo o Evangelho de João, você vai ver ali que ele fala, ele operou um sinal e mais um sinal. Mas vamos ver em João capítulo 4, quando Jesus cura o filho do oficial do rei. Jesus opera essa maravilha no filho desse oficial. João capítulo 4, versículos 54 diz: esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Ele estava realizando sinais, e para quê? Para que o povo cresce nele. Sabe, meus irmãos, os sinais de Deus é para fortalecer a nossa fé, gerar fé no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes não percebemos os sinais que Deus está dando para nós. Por que nós não percebemos? Porque estamos distraídos. É isso, estamos distraídos com muitas outras coisas. Precisamos estar mais conectados com Deus. Precisamos estar mais conectados com Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho 40 anos de casamento. 40 anos. E quando eu olho para Madalena em determinada situação, ela sabe o que eu estou pensando. E quando a Madalena olha para mim em determinadas situações, eu sei o que ela está pensando. Pelo olhar da Madalena, eu sei se ela está gostando ou não, sem mudar a sua face, sem fazer cara feia, pelo olhar. Sabe por quê? 40 anos juntos, meus irmãos.
estamos conectados, estamos juntos, sabe? Compartilhamos a vida juntos. Nós precisamos estar mais conectados com Deus e assim nós vamos perceber os sinais de Deus em nossas vidas. Então, como podemos estar mais conectados com Deus? Como é que nós podemos? Em primeiro lugar, pela leitura e meditação da palavra de Deus. Se eu não leio a palavra e se eu não medito na palavra, como estarei conectado com Deus? Como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou ver os sinais de Deus? Não estou conectado, não vejo nada. Sabe, eu preciso estar conhecendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. E em segundo lugar, eu preciso de oração, eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. E quando você está no meio da oração, você fala com Deus e Ele fala com você também. E alguém pode dizer, mas será que Deus fala? Deus fala, é que muitas vezes os nossos ouvidos estão cheios do barulho do mundo. Estamos distraídos com as coisas do mundo e não percebemos que Jesus está falando conosco, que Deus está enviando um sinal para nós. Para que haja leitura e meditação da palavra, e para que haja oração, tem uma coisa determinante, meus irmãos: tempo. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Se nós não separarmos do nosso tempo para Deus, vamos estar distraídos com tantas coisas. E aí não vamos ver sinal nenhum. Sabe, uma coisa triste que aconteceu quando veio o dilúvio, é que quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz assim: o povo não percebeu até que veio o dilúvio. Eles estavam tão distraídos com a vida deles, com as coisas do mundo daquela época, que eles não perceberam. Você precisa perceber os sinais de Deus. Deus, Ele envia sinais. Eu não sou privilegiado por causa disso, porque Deus, Ele envia sinais para todos. Claro que é um privilégio ver os sinais de Deus, mas eu não sou melhor do que ninguém, é isso que eu quero dizer. Deus manda sinais para todo o povo. Note que o arco-íris que Deus deixou nos céus não foi apenas para Noé, mas é para toda a humanidade. Deus continua enviando sinais. Os sinais não mudarão a sua vida, mas vai fortalecer tremendamente a sua fé, porque Ele é maravilhoso. Amém. Oremos. Senhor Deus, nos ajude a não estarmos distraídos com esse mundo. Muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas e não percebemos que o Senhor está enviando os seus sinais. Senhor Deus, nos ajude a estarmos conectados com o Senhor. Nos dá graça para que possamos investir tempo no nosso relacionamento. Nos ajude a isso, Pai amado. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que talvez está enfrentando a luta, está no meio da luta. Que os sinais do Senhor possam vir sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, e eles possam ser fortalecidos na fé, até que o teu milagre, de fato, aconteça e venha mudar por completo a situação em que esses meus irmãos estão vivendo. Assim peço a sua bênção, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sinais são maravilhosos. Eu me alegro muito com a bênção, claro que eu me alegro. A bênção, o milagre de Deus, eu me alegro. Mas os sinais, eu aprendi a me contentar muito com os sinais. Porque é Deus dizendo,
eu estou aqui com você. Amém? Meu desejo é que você venha ser abençoado, a sua casa, a sua família venham ser abençoados pelo nosso Deus, as suas finanças venham ser abençoadas, em nome de Jesus, que haja paz no seu coração. E da minha parte, um grande abraço a você, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.